De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora, pelo homem bom, talvez alguém tenha a coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós, quando Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda, por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante a quem recebemos agora a reconciliação. Amém? Os irmãos podem se sentar. Prometo que não vai ser longo. Irmãos, nós lemos um texto aqui, a carta de Paulo aos Romanos, poderia ser chamada também de a carta do amor de Deus para o homem. Nela nós vamos encontrar todos os argumentos, todas as teses, todas as coisas que nós vamos entender de justificativa em relação ao Deus que é amor, em relação ao homem que era um perdido. No texto que nós lemos aqui, Paulo vai deixar bem claro que Deus ele demonstra o seu amor para nós, ou por nós, ou pelas nossas vidas, não é quando nós já somos salvos, não é quando nós já estamos na presença dele, muito pelo contrário. Ele demonstrou esse amor e continua demonstrando quando nós ainda éramos falhos, quando nós ainda éramos pecadores. Quando eu não quis Deus, quando eu não queria saber de Deus, quando eu não queria amar Deus, ele me amou. Quando ele nos chamou, quando ele nos resgatou do pecado, eu não amava Deus, você não amava Deus, ele nos amava. Nós éramos imperfeitos, falhos e errantes pelo caminho, mas ele, com a sua infinita graça, mediante seu Filho Jesus Cristo, nos amou. Não é mérito humano, até porque a Bíblia vai falar que por graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus para que nenhuma carne se glorie. Então não é mérito humano isso. Mas antes de entrar no texto aqui, nós vamos escorrer, eu vou listar para os irmãos 3 histórias de amor que nós conhecemos na vida secular aí. A primeira talvez seja a mais conhecida, Romeu e Julieta. William Shakespeare escreveu essa peça de teatro. Nessa peça nós vamos ver um casal que se amava, porém as suas famílias eram famílias inimigas, os Montecchio e os Capuleto. Resumindo a história para que os irmãos entendam, no final da história termina em morte. Romeu entende que Julieta morreu, acaba se matando no túmulo dela e ela faz a mesma coisa. Então no final da história, é uma história muito bonita de amor, termina em morte. Outra história que nós poderíamos contar aqui, o Taj Mahal, não sei se os irmãos conhecem, o Taj Mahal é um templo lá na Índia, um palácio na Índia. O sultão construiu para demonstrar o seu amor pela sua esposa. Ele mandou buscar mármores não sei da onde, pedras preciosas não sei da onde, madeira não sei da onde, e fez aquela coisa gigantesca. Demorou muitos anos para ele fazer. E ele fez uma homenagem à sua esposa. Ela tinha morrido, se eu não tiver enganado, no 14º parto dela, ela veio a falecer, e ele fez isso em demonstração de amor. Outra história de amor muito bonita, porém termina também em morte. E talvez, quem sabe, a mais atual, mais conhecida, Titanic, nós conhecemos a história, uma história muito bonita, tem um filme aí que conta a história de amor de Jack, de Rose, a história é muito linda, porém no final da história também termina em morte. E nós vamos para a Bíblia agora, nós vamos ver uma história de amor infinitamente superior, não tem como calcular, mas também é uma história de amor, também relata um sentimento de alguém por alguém. Nós lemos um texto aqui que seria muito fácil alguém se entregar por um justo. Eu, pela minha esposa, com certeza eu me entregaria, pelos meus filhos, com certeza eu me entregaria. Agora, por um injusto, por uma pessoa que nunca olhou na minha cara, e se olhou, ela acabou discorrendo xingamentos para mim, ela acabou me ofendendo, ela acabou falando mal de mim, jamais. Jamais alguém de nós aqui, falando sem hipocrisia, sem máscara, jamais alguém de nós aqui, por alguém jogado na calçada, na rua, que fez mal para você, você jamais daria a sua vida. Nunca. Em pensamento humano, nós nunca teríamos essa condição ou essa graça. Mas Deus não. Deus olhou para as nossas vidas, quando nós ainda éramos, literalmente, como eu ia falar, nós estávamos no lodo do pecado, na sujeira, na pior tragédia humana que nós poderíamos imaginar. Deus falou assim: como eu amo esse meu filho, está jogado, está largado, mas eu amo. Mas não tem como mais pelo sangue de carneiro, pelo sangue de bode, pelo sangue de animal nenhum. Quem que eu vou enviar? O que eu vou fazer?
Jesus está do lado. Pai, eu vou. Por ele eu vou. Por eles eu vou. E Jesus veio. Veio, irmãos, desceu. Filipenses vai falar que ele se despiu da sua glória, da sua majestade. Jesus era rei, é rei, continuou sendo rei. Mas por um momento ele se despiu e veio ser homem aqui. Ele veio conhecer a minha fraqueza, veio conhecer a sua fraqueza, a sua fragilidade, a minha fragilidade, porém sem pecar. Ele conheceu tudo que eu e você passamos. O Adilson passou por um problema aqui, por um processo muito doloroso, está passando, está vencendo, graças a Deus. O Arbeliano passou por isso. Todos nós aqui passamos por processos dolorosos. Eu perdi a minha mãe, perdi não porque eu sei onde ela está com Deus. Mas a minha mãe veio a falecer. Eu passei por um processo também. Mas não se compara aquilo que Jesus veio fazer, aquilo que Jesus veio trazer, o processo dele, aquilo que ele enfrentou, aquilo que ele quis enfrentar. A minha dor, eu não quis ela para mim, eu não quis suportar ela, eu não quis enfrentar ela. A minha é a mesma coisa, a justiça é a mesma coisa. Jesus não, ele tomou sobre si as minhas e as suas dores. As nossas enfermidades ele levou sobre si, e pelas suas pisaduras ainda nós somos sarados. Não é uma cura física, não, irmão. É muito fácil uma cura física. O médico, às vezes até o médico dá conta no remédio alguma coisa. A nossa doença é espiritual. Nós não conseguimos nos curar por nós mesmos nem por homem nenhum. Mas ele veio, ele trouxe a graça, a misericórdia e a bondade sobre ele. Então, todos os processos que nós íamos atravessar, entenda aonde Deus te amou. Agora Deus te ama muito, mas quando você era uma porcaria lá atrás, quando você não valia nada, Ele te amou mais ainda. Ele te amou porque Ele não tinha adoração, você não dava adoração para Ele, você não prestava um culto para Ele, só que Ele te amava, Ele te queria, mais do que tudo, Ele te queria, Ele te quis. Uma das histórias mais bonitas que nós vamos ver na Bíblia, Pedro, Jesus está andando sobre as águas e Pedro fala assim: se é o Senhor mesmo, onde é que eu vá? Jesus falou, vem, e Pedro começa a andar sobre as águas. Aí por um momento Pedro subia ali, tem medo e começa a afundar. Jesus pega ele, é um homem de pouca fé. Jesus amou Pedro quando ele andou sobre as águas, Jesus amou demais. Só que no momento em que Pedro nega Jesus por 3 vezes e ele volta para pescar, ele está lá escondido, Jesus aparece aos outros discípulos já ressuscitados e fala para eles, chama fulano, ciclano, e também a Pedro. Jesus é enfático de dizer, e também a Pedro. Jesus falou isso porque ele falou assim, Pedro vai ver que eu amava ele quando ele andou sobre as águas, mas eu amo mais ele ainda agora quando ele me negou. Eu não deixei de amar Pedro pelo erro dele, eu não deixei de amar Pedro pela falha dele, muito pelo contrário, eu vim para isso mesmo. A Bíblia vai falar, irmãos, que Jesus, ele não veio para condenar o mundo, muito pelo contrário. João 3,16 vai falar que Deus amou o mundo de tal maneira, o 17 vai falar, ele não veio para condenar o mundo, mas muito pelo contrário, veio para salvar o mundo. Jesus era aquele que poderíamos matar a qualquer momento, aquele que poderia fazer qualquer coisa com as nossas vidas. Ele tinha o direito, ele era santo, nós éramos errantes. Ele não quis isso. Ele falou, não, eu escolho amar, eu escolho perdoar, eu escolho derramar a minha graça, o meu perdão sobre eles. Aquilo que nem um bode, nem um carneiro pode fazer, o meu sangue vai fazer. Vamos reconciliar o ser humano com o Pai. Esse é o maior amor que nós vamos ver na face da terra. O amor da minha esposa pelos meus filhos, o amor da minha mãe pela minha vida, o amor da sua mãe pela sua vida. Irmãos, é lindo, é perfeito, mas não vai se comparar. Nós vamos literalmente andar sobre as águas. E há um momento em que nós vamos olhar para Deus e falar assim, eu não mereço mais esse Deus. Só que mesmo quando você reconhece que você não merece, Ele sabe que você precisa dele. E Ele continua concedendo para você. Irmãos, o amor de Deus, ele é incalculável sobre as nossas vidas. Não há como, não há dimensão de eu falar para você, se você fizer isso, Ele vai deixar de te amar. Se você for... Não tem como. Deus continua a nos amar. Deus continua a nos querer. O ser humano padece porque ele não aceita e não entende o amor de Deus. Mesmo que a gente às vezes não vai entender mesmo. Nós somos cristãos, nós não vamos entender o amor de Deus. Não tem como calcular e entender o amor de Deus. Mas nós temos que aceitar esse amor. Viver esse amor. Como? Vivendo para Ele todos os dias. Na nossa simplicidade, na nossa pouca força, na nossa pouca fé, nós vamos viver e experimentar o amor de Deus. Não precisa, irmão, você ver a montanha sacudindo, você não precisa ver um anjo de luz vir falar com você, não. Apenas busque o seu Deus. Apenas busque o seu Deus. A minha sogra leu um versículo aqui, leva os meus olhos para o monte, me pergunta de onde virá o socorro. Quando a minha mãe estava internada, eu passei por uma experiência muito bonita. Eu estava jogando no sábado, eu cheguei em casa e eu estava arrasado, irmãos. Durante a semana nós tínhamos orado em casa em relação a minha mãe, eu ia dar em casa, e a gente tinha se acabado de chorar. E eu falava para Deus, poxa, minha mãe serve o Senhor, a gente serve o Senhor, que processo. E eu estava, literalmente, fervendo por dentro em relação ao que estava acontecendo. E eu fui jogar
Eu joguei, fui pra casa, aí eu mandei mensagem pra Daiane, você tá em casa? Ela, não, tô na minha mãe. Falei, então tá, eu vou pra casa. Aí não tinha ninguém em casa, eu tomei um banho, fui no meu quarto, deitei, coloquei um louvor pra tocar e comecei a orar, falar com Deus. E a minha playlist do YouTube foi rodando, e acabou a playlist e veio uma música que eu não tinha ouvido ainda. Uma música do Jesus. É um grupo de homens lá que canta. E ele começou. Eleva os meus olhos, antes ele cantar, ele começou a elevar os meus olhos para o monte, me pergunto de onde me virá o socorro. E ele começou a discorrer o sonho. E aquilo começou a entrar dentro de mim, começou a ferver por dentro. Aí eu vi Deus falando. Bem isso, irmão. Quando Deus fala com a gente não ouve, a gente sente. É diferente. Você nunca vai ouvir a voz de Deus assim do jeito que a gente imagina. A gente sente, a gente sabe que é Ele. Você sabe quando o seu pai chama, quando Ele chama você para alguma coisa, você conhece a voz dele. E Deus é a mesma coisa. E eu senti aquilo dentro de mim. Ele falou assim para mim: eu te dei 3 pessoas para você orar. E eu te disse que a sua mãe e da sua mãe eu estou cuidando. E eu estou cuidando. Apenas continua fazendo o que eu te pedi para fazer. Porque da tua mãe eu estou cuidando. E o irmão, o menino que estava cantando, acabou de falar e ele começou a cantar. E no louvor falou muito comigo. Eu comecei a chorar. E eu sozinho ali no quarto comecei a entender. E eu falei para Deus: Pai, às vezes eu só falo em murmurar. Às vezes eu só falo em querer questionar. Mas como é bom quando eu sinto o seu amor, mesmo eu querendo murmurar, mesmo eu querendo questionar, mesmo eu quando não quero entender o processo, como é bom sentir o seu amor sendo derramado por mim. E eu passei aquele processo, passamos o processo da minha mãe, e eu sei que no dia do velório da minha mãe, eu estava lá, eu olhei para ela, olhei para todo mundo que estava ali, e eu olhei para Deus e falei: Pai, obrigado. Eu sei que o Senhor cuidou dela. Eu sei que o Senhor cuidou até o último momento, e eu sei onde ela está, eu sei para onde ela está indo. Eu agradeci a Deus, e a nossa vida segue, e assim a nossa vida vai seguir, irmãos. Nós temos um Deus que nos ama, independente se eu sou um super crente ou não, independente se eu consigo orar e fazer um coxo andar, fazer um cego ver, ou se eu não consigo fazer isso, se eu não vejo esses milagres acontecendo, Deus continua me amando. O amor de Deus, ele não está baseado na minha e na sua condição, está baseado nele, ele é amor. Nunca tente calcular o amor de Deus pelo seu sentimento. Nós somos seres humanos falhos, Deus é perfeito. E o amor de Deus é perfeito em todas as suas circunstâncias. E tudo aquilo que você for imaginar para a tua vida, o amor de Deus é perfeito. E ele é suficiente para você. As pessoas perambulam no mundo para lá e para cá, nós já perambulamos no mundo para lá e para cá, nós não estávamos procurando outra coisa a não ser o amor verdadeiro. Quando nós estávamos perdidos para lá e para cá no mundo, nós estávamos procurando esse amor verdadeiro. Nós nunca vamos encontrar esse amor numa bebida, numa droga, nada. É só em Jesus. Jesus, ele não veio mostrar um caminho, ele veio indicar que ele era o único caminho. Ele era a única estrada para ser trilhada em direção ao Pai. E ele é a única estrada para ser trilhada em direção ao Pai. Não existe outro que vá nos conduzir a esse sentimento e a Deus. Foi o sangue dele que nos reconciliou. Foi a cruz que ele carregou que nos trouxe vida hoje. E é o amor dele que é ministrado sobre a minha e sobre a sua vida hoje. Sobre aquele que nos ouve também. Você que, às vezes, a gente está, irmãos, passando por um processo e a gente acha que a nossa fé não vai. E eu sei que mesmo que a minha fé não vá, o amor de Deus chega. Mesmo que a minha fé não consiga alcançar, o amor de Deus ele chega. É nos momentos de mais dificuldade, de maior luta, que Deus prova o seu amor pelas nossas vidas. Mostrar que nos ama, como eu falei da minha esposa, que é muito fácil, eu recebo dela. Agora, quando nós não conseguimos demonstrar esse amor por Deus, se conseguimos receber, é graça. É favor imerecido, não tem como explicar esse amor. E esse Deus te ama. Esse Deus te chama para um particular ainda mais intenso, como já foi falado aqui. Nós experimentamos esse amor por porção. É o tanto que você busca, é o tanto que você recebe. Quanto mais você se dispor a estar na presença de Deus, mais Ele vai ministrar esse amor sobre a sua vida. Irmão, não tente calcular esse sentimento e não tente pautar o seu sentimento pelo de Deus. É infinitamente superior, mas tente alcançar a graça de Deus. Tente estar na presença dele com mais ênfase, com mais vontade. Nós às vezes precisamos passar por um processo para entender que nós precisamos de Jesus. Nós às vezes precisamos passar por um processo mais agudo para entender que a graça dele para nós é suficiente. Não tente pelas suas próprias forças chegar a esse amor de Deus, mas vá com a sua fé. A mão de Deus ela continua estendida. O amor de Deus ele continua sendo derramado. Todo ser humano, irmãos, às vezes nós paramos para pensar que Deus ele não pode salvar tal pessoa, ele não pode alcançar tal pessoa. Todo ser humano é alcançável pelo amor de Deus. Quando a pessoa entende quem é Jesus, quando ela entende aquilo que Jesus fez, o amor de Deus ele brota no coração dela e ela faz ser uma nova criatura. Basta a gente continuar orando, basta a gente continuar crendo. Por mais difícil que
Deus, ele tirou a força do fogo na fornalha. Sabe o que é tirar a força do fogo? Sabe, você tem os churrasqueiros que gostam aí, acima da brasa ali, 30 centímetros, 5 segundos, está queimando a mão, está ótimo para o churrasco. Essa que nós sentimos, esse calor que nós sentimos ali, Deus fez subir por 3 pessoas na fornalha. As pessoas estavam lá, e ela tinha sido aquecida 7 vezes mais. As pessoas estavam lá, os 3 jovens estavam lá, andando assim, como nós estamos aqui, a fornalha queimando tudo. O seu Deus, ele pode tirar a força do fogo. O que dirá fazer pela tua vida? O que dirá ele pode fazer pela tua vida? Esse mesmo sentimento que foi derramado, que foi mostrado, que foi exemplificado na Bíblia toda, nós experimentamos o mesmo hoje. Deus não mudou. A Bíblia fala que ele era o mesmo ontem, hoje e amanhã ele vai continuar sendo. O nosso Deus, ele é perfeito, irmãos. O amor de Deus, ele é incomparável. Nunca duvide do sentimento de Deus. Apenas entenda, hoje eu estou passando por um processo que eu não queria passar, mas eu preciso passar. É um processo, mas Deus não vai te abandonar. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não é um dia na segunda, não é a terça, não é a quarta, é todos os dias. É comendo um contrafilé, é comendo um ovo, é comendo quiçá alguma coisa, mas Ele está conosco. Ele é o Deus de perto, Ele é também o Deus de longe. Às vezes nós oramos aqui e falamos para Deus, mas se o Senhor fizer, beleza, amém. Não, Ele pode fazer, é no momento dele. É no momento dele que Ele se levanta e fala, chega, acabou, a minha vez agora. Vamos resolver isso aí. E resolve. Irmãos, quando Deus quer, nada impede, nada pode barrar esse nosso Deus. Nossa fé, nossa pequena fé, às vezes impede as coisas de acontecer. Mas o poder de Deus, não, o amor de Deus, não. E é esse amor que nós vamos experimentar mediante a palavra de Deus. É simplesmente esse amor. O amor que nenhum ser humano vai conseguir calcular, o amor que nenhum ser humano vai conseguir explicar. Mas Ele nos ama. Ele nos ama, Ele continua a nos amar. Ele continua chamando tanto aqueles que estão dentro da casa como aqueles que estão fora. Vem vivenciar esse amor. Lembra do filho pródigo? Um saiu e foi gastar o que tinha, o outro ficou dentro da casa sem experimentar o verdadeiro amor. Às vezes nós estamos dentro da casa, mas sem viver o amor do Pai. O Pai nos ama. E se nós estamos dentro da casa, nós temos o direito de usufruir daquilo que é derramado dentro da casa. Como um filho, você tem esse direito de experimentar esse sentimento. Como um filho, você tem esse direito de experimentar esse amor. Viva esse amor, não perca tempo. Nós perdemos tanto tempo dentro da casa, vivendo das bênçãos do Pai, e não conseguimos viver essas bênçãos, porque nós estamos olhando para as outras coisas. Apenas viva esse amor que você não pediu, você não merece, eu não pedi, eu não mereço, ninguém aqui merece. O pastor é um santo homem de Deus, mas também não merece. Desculpa falar, pastor, mas não merece. Nenhum de nós aqui merecia, e não merece, não vai merecer nunca, é graça. E como é bom saber que é pela graça. Como é bom eu poder olhar para Jesus e falar, foi o Senhor que fez. Não foi ele, não foi ela, não foi ninguém. Foi o Senhor. Eu não conseguia, mas o Senhor conseguiu. Eu, por minhas forças, eu não conseguia, mas o Senhor conseguiu. É graça, não há mérito, não há condição humana para isso, é graça, simplesmente graça. É o amor de Deus exemplificado no Filho. Fala, Filho, faz lá e mostra para esses seres humanos, vários pecadores, que eu sendo um Deus zeloso, amo eles e vou cuidar deles. E acabou. Não há inferno, não há potestade, não há nada que vai deter esse amor, que vai parar esse amor, que vai simplesmente diminuir esse amor. Nada. O pastor Aparecido postou uma coisa semana passada, que ele foi muito inteligente, que ele falou assim, até as pessoas que estão no inferno, Deus ama elas. Elas não quiseram experimentar esse amor. Elas escolheram não experimentar, mas Deus continua amando elas. Deus continua querendo a vida delas, a vida de todos nós. Deus continua querendo. E eu tenho que viver e querer viver esse amor. Do contrário, irmãos, nós vamos ouvir e não vamos viver esse amor. Queira viver esse amor. Que Deus nos abençoe, que nós possamos continuar orando. Agradecer ao pastor pela ideia e pela graça de fazer cultos. A igreja em Atos vai falar que a igreja crescia por conta disso daqui. A igreja cresceu por conta disso daqui, desse valor comunitário, desse amor comunitário. Nós, como já foi falado, temos placas de uma, placa de outra, e Deus é o mesmo. O Senhor é o mesmo, o amor é o mesmo. Não há condição humana para isso, é Deus. Então isso daqui faz a vida de Jesus ser derramada, ser ministrada sobre nós e sobre os vizinhos também. Às vezes o vizinho não consegue ir até a igreja, mas ele ouve aqui. Aqui ele consegue contemplar a graça de Deus sendo derramada, e a graça alcança ele também. Então isso daqui é de Deus. Continue assim, que o pastor possa continuar sendo usado, e que, irmãos, se agarrem nesse amor. Aleluia.
Nosso pastor João Paulo, lá, pastor que vocês conhecem muito bem, ele fala uma coisa que eu concordo plenamente. Ele falou assim, ó, não é o governo humano que vai fazer eu ser melhor ou eu pior. Não é a condição humana que vai fazer eu ser melhor ou eu ser pior. É aquilo que eu coloco diante de Deus. É aquilo que eu aplico na minha vida diante de Deus. Não há nada que possa barrar um povo que ora. Não há nada que possa deter uma igreja que se levanta em adoração. Nada. Nada. Nós temos ao nosso lado, segurando a nossa mão, um Deus que nunca conheceu uma derrota. Um Deus que, quando a morte achou que tinha vencido, 3 dias depois Jesus levanta. Fala aí. Não. Eu continuo sendo Deus. Eu continuo vivo. Nós contamos 3 histórias de amor que terminaram em morte. A história de Jesus não. Nem a morte pôde deter o seu Senhor. Nem a morte pôde barrar o amor de Deus pela sua vida. Nem a morte, que é o maior temido pelo ser humano, é a morte. Não existe outra coisa que o ser humano tema mais do que a morte. Jesus olhou para ele e falou assim: você para mim não é nada. Por eles eu vou, te venço e volto vivo para ressuscitar eles também. Jesus se entregou para que eu e você tivéssemos vida nele. Fora dele, nós vamos ser como um lambari fora da água. A gente vai se bater e secar e morrer. Com ele não. Com ele a gente consegue. Com ele a gente vence. Amém? Só agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.